Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Que você venha receber desta paz, onde você estiver, por onde você passar. Que esta paz de Cristo possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a sua família. E creia, hoje, ainda hoje, Deus poderá falar grandemente ao teu coração, mas é necessário que você venha abrir o teu coração. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração, mas só depende de você de abrir ou não. Será que nesta hora, nesta noite, você ainda vai deixar Jesus fora da tua vida? Fora da tua história? Você precisa aprender com a palavra de Deus. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você faz parte de um povo, esse povo a qual tem sido sustentado, guardado e protegido por um Deus que é vivo, verdadeiro e fiel. Preste bastante atenção. Deus, ele sempre irá te honrar. Mas quando você focar em Deus, colocar tudo de lado e Deus como a sua prioridade, você certamente vencerá os obstáculos, as tempestades. Eu quero falar algo muito importante para você, acerca de uma grande tempestade que pode te levar para longe da presença do Senhor, ou uma tempestade que pode fazer você sentir um medo, um pavor, um desespero. Aqui eu estou falando de um momento a qual os discípulos do Senhor Jesus passou. Momentos de aflições, de desespero. Mas espera um pouco. Junto deles, quem veio para ordenar a tempestade para que parasse é o grande amigo fiel. É o grande amigo a qual nunca irá nos abandonar. Eu quero falar para você acerca de um versículo, uma história que aconteceu há muito tempo atrás, quando Jesus ainda estava aqui nesse mundo. Eu quero falar para você, esse é um despertamento. Como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Preste bastante atenção. Jesus, ele chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. Está em Marcos 4, verso 35. Os discípulos prontamente obedeceram a Jesus, em Marcos 4,36. Conforme o relato no Evangelho de Mateus, os discípulos seguem a Jesus. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. Mateus 8,23. O texto a seguir diz que se levanta uma grande tempestade. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento. Marcos 4, o 37. E ali a palavra do Senhor vai nos ensinar. De fato, preste bastante atenção, o fato de seguirmos a Jesus não isenta de enfrentarmos tempestades na vida. Aqui a palavra vai nos ensinar que Jesus, ele vai dar uma ordem. Vamos para outra margem. Vamos atravessar. Vamos para o outro lado. Os discípulos prontamente obedeceram a voz e o comando do Senhor Jesus. Interessante que nesse comando, obedecendo a voz do Senhor Jesus, quando eles entram no barco, vão para o meio do mar, eles precisavam atravessar todo aquele mar para chegar em outras margens.
levantou-se uma grande tempestade, um grande temporal de vento. Olha, preste bastante atenção. Um grande temporal de vento. Aí você para pensar, argumentar. Mas por que Jesus deixou com que tivesse um grande temporal com vento, uma grande tempestade? Como eu disse, o fato de seguirmos Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestade em nossas vidas. Nós também iremos enfrentar. Os discípulos reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Os discípulos ali vão reagir no desespero, no medo, no pavor, mas Jesus está ali para repreendê-los. Mas no momento do desespero, Jesus repreendeu naquele momento o porquê. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Marcos 4, o verso 40. Jesus ele vai ali questionar a falta de fé dos seus discípulos. É dessa forma mesmo que o Senhor Jesus ele vai reconhecer os seus discípulos, mesmo eles estando ali com a presença daquele que poderia fazer grandes milagres. O questionamento dos discípulos após o milagre revela essa realidade. Os discípulos vão reagir com medo. É natural. É uma tempestade, é um vento. Mas a diferença é que eles estavam com o Senhor Jesus. A garantia deles era o Senhor Jesus. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Sabe por que Jesus faz essa pergunta aos discípulos? Porque os discípulos já estavam acostumados a andar com o Senhor Jesus. Já estavam acostumados a ver Jesus fazer milagres, prodígios, levantar um morto, curar o enfermo, libertar os endemoniados. Eles já estavam acostumados a ver milagres. Aí eles vão reagir dessa forma, porque tinham conhecimento inconstante sobre quem era Jesus e qual era a sua missão. O questionamento dos discípulos após o milagre revela essa realidade. Inconstante. Era um conhecimento inconstante. Quando estava com o Senhor Jesus vendo o milagre ali, a olho nu, Jesus era o melhor. Jesus era o poderoso. Passava dias, caía de novo na falta da fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedece? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Precisamos ter o conhecimento constante da vida, da obra de Jesus para podermos enfrentar a maturidade. Das tempestades na vida. Nós precisamos ter o conhecimento. É constante, não é inconstante. Não é hoje. Eu não acredito, eu não tenho fé, eu não creio. Mas o amanhã, se acontecer o milagre, sim. Se a porta se abrir, sim. Se Deus mover na minha causa, na justiça, sim. Temos que ser constante
na presença do Senhor, não inconstante. Quando temos o conhecimento constante da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer tempestade. Enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem em nossa vida. Temos que ter preparações. Existem dois obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade em nossa vida: o medo e a ansiedade. Tendo como base esse conhecimento descrito em Marcos 4:35 ao 41, analisamos as condições para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Para vencer o medo, precisamos de quê? Ter uma fé fundamentada em um conceito claro sobre a entidade de Jesus. A identidade, me perdoe, a identidade do Senhor Jesus. O medo faz de nós incrédulos. Mas sempre andando junto. Não se esqueça, para vencer esse medo, você precisa ter fé. A fé é fundamental. Em um conceito claro sobre a identidade de Jesus. Não se esqueça. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tens fé? Os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes que conheciam aquele lugar e a vida no mar. Como eles acreditaram que poderiam morrer, eles estavam ali acreditando que poderiam morrer. Podemos também afirmar que a tempestade era impressionante e assustadora. Por isso eles despertaram Jesus de forma desesperada. Preste atenção. Jesus, ele está presente. Mas a falta de fé deixa você olhar uma tempestade ou viver em um meio de uma tempestade, em um desespero. Mesmo Jesus estando presente. Muitas vezes você vai orar, jejuar, clamar, interceder. Mas quando a tempestade se levanta, você é primeiro a querer fugir. Você é o primeiro a querer se esconder. Largar tudo, abandonar tudo, sair da presença. Largar o caminho de Cristo. Não seja como aqueles discípulos. A tempestade nos traz pavor? Sim. Muitas das vezes até medo, anseio. Mas se você está sendo guardado pelo aquele que ordena a tempestade, aquele que tem ordem sobre a tempestade, ele também terá ordem sobre a sua causa, sobre essa luta a qual você está passando, esse seu sofrimento. Ele tem uma ordem, ele vai mandar parar. Continue. Ele vai te surpreender. Não tenha medo do barulho da tempestade. Não tenha medo, mas fé. E a fé é algo fundamental para que o seu milagre venha acontecer. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Até pelas tempestades que se levantam na nossa vida.